telespectadores da Star News, canal 23. Nós estamos aqui de novo com o nosso programa Telescópio, que é uma parceria entre a Star News e a Ágora, a entidade de defesa da cidadania, uma OCIP que existe aqui em Penápolis e que defende a cidadania. Então nós estamos aqui com o nosso programa de hoje, como todas as quintas-feiras, ao vivo, e você pode participar diretamente do nosso programa ou pela TV, ou pela internet, né, ou pelo telefone. Telefone 3652-4141 ou pela internet, contato@canal23.com.br. Então você pode participar ao vivo do nosso programa, dando suas opiniões, estimulando o nosso debate, e assim você vai estar enriquecendo cada vez mais as informações com os demais munícipes e as pessoas que estiverem conectados na internet em qualquer lugar do mundo, né? Estiverem conectados e assistindo o nosso canal 23 Telescópio. Nosso convidado no primeiro bloco de hoje é o ex-vereador, ex-diretor da EMURP, um monte de coisa, mas o que é mais importante é que ele é o grande arquiteto, urbanista, Carlos Alberto Bachiega, que está aqui à minha direita, também membro da Ágora, que vai participar conosco do debate, e o Dr. Edson Gerenciano estará chegando ainda para participar desse bloco do debate do primeiro tempo. Boa noite, Carlos Alberto, obrigado por estar aqui conosco. Martina, obrigado, João, e boa noite aos ouvintes da Star News. É um prazer estar de novo aqui, podendo colaborar um pouco com o debate e com os esclarecimentos dos temas aí que estão circulando pelos debates a nível nacional e a nível municipal. Esse primeiro bloco que a gente vai debater sempre tema mais nacional, né? E a gente sempre traz um convidado para ajudar a fomentar e discutir as ideias que estão sendo colocadas. Nesse primeiro bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão econômica do país. Nós não somos economistas, nós somos cidadãos. Como vocês, a maioria que está assistindo não é economista. Mas a gente entende o que está acontecendo, né, e se preocupa um pouco. A crise econômica mundial, ela começa a fazer aquela famosa marola que pode virar uma onda um pouquinho maior para nós. Nós estamos tendo alguns sinais de que a economia já não está indo tão bem, a indústria já está sentindo, começa a cair o nível de emprego, alguma coisa começa a pintar no pedaço. Então, para estimular o debate, nós vamos colocar um vídeo inicialmente, eu vou pedir para o Jairo lá colocar para nós, é um vídeo de um pronunciamento feito a semana passada, é um vídeo longo, né, 14 minutos, um pronunciamento do senador Aloysio Nunes, senador por São Paulo, onde ele coloca bem o problema, antes de sair o pacote que foi anunciado nesses últimos dias, que com as medidas de desoneração para a indústria e tal, que também tem dado muita discussão, muita polêmica, porque as medidas têm sido consideradas como insuficientes por diversos setores. Mas vamos ouvir essa análise do senador e vai ajudar a gente a refletir e depois vamos debater um pouquinho o tema. Vamos lá, o senador Aloysio Nunes. Eu não estou aqui, senhora presidente, para comemorar notícias ruins, especialmente notícias ruins para o nosso país, o povo brasileiro. Infelizmente, sou obrigado a registrar, na tarde de hoje, mais uma notícia ruim que nos vem dos órgãos oficiais, dos órgãos do governo, que medem o desempenho da nossa economia. Refiro-me ao Índice de Atividades Econômicas do Banco Central, que é um índice utilizado, servido como um verdadeiro termômetro que mede a temperatura da economia brasileira. Ele é publicado a cada 3 meses e, geralmente, esse índice é um indicador extremamente confiável daquilo que vai acontecer na economia brasileira, no volume de atividades, geração de emprego, de renda, no período dos 3 meses subsequentes. Este ano foi publicado o primeiro índice, publicado ontem, que mede o nível de atividade econômica no mês de janeiro, referido ao mês de dezembro. Infelizmente, a notícia é péssima. O primeiro resultado oficial do PIB brasileiro de 2012 é um índice de queda, aponta para baixo.
uma queda de 0,13% da economia brasileira em janeiro, em comparação com o mês de dezembro. Já no final do ano passado, início desse ano, melhor dizendo, a publicação do resultado do PIB de 2012 foi extremamente decepcionante para todos nós, especialmente para o governo, que alardeava previsões otimistas e ousadas quanto ao crescimento da economia. Na verdade, o crescimento do PIB no ano passado foi de míseros 2,7%. Nós ficamos para trás de praticamente todos os países da América Latina. Só crescemos mais do que El Salvador e a Guatemala. Entre os chamados BRICS, estamos lá embaixo, o último. E mais, não se alegue o desaquecimento geral da economia mundial, porque o nosso PIB cresceu menos do que a média do PIB mundial. E, pelo andar da carruagem, este ano não vai ser melhor. O ministro da Fazenda, o senhor Guido Mantega, às vezes me dá a impressão de viver no mundo da lua, sinceramente. Ele, ontem, diante desse resultado magérrimo, negativo do índice de atividade econômica do Banco Central, previu, ao final do ano, um crescimento de 5%. Eu não sei de onde ele tirou isso. Não sei quais são os eflúvios positivos, róseos, que lhe vêm à mente para fazer esse tipo de previsão, que é desmentido pelos fatos. A começar pela constatação de que, no conjunto do desempenho da economia brasileira, a indústria brasileira, mais uma vez, demonstra a sua profunda astenia. De acordo com este índice, o setor industrial caiu em 2,1% em janeiro, que foi o pior desempenho da indústria brasileira desde dezembro de 2008. Logo em seguida, a crise no bojo da crise da quebra do Lehman Brothers. Repito, a indústria brasileira caiu 2,1% nessa primeira medição do PIB ocorrida no mês de janeiro. Diante disso, senhora presidente, senhores senadores, não há como negar que as nuvens no horizonte estão cada vez mais carregadas de tempestade. E o governo, como reagiu a isto? Além da previsão um pouco destrambelhada do ministro da Fazenda, do crescimento de 5%, como se alguém fosse acreditar nessa espécie de profecia. O governo reagiu como vem reagindo, de forma tópica, aos solavancos, medidas pontuais. Reagiu prorrogando isenções de um imposto que não é do governo federal, que é um imposto compartilhado com os estados e municípios, vulnerando, como tem feito sistematicamente, as finanças dos estados e municípios. Prorrogou os abatimentos de IPI naqueles produtos que já vinham recebendo essa alíquota diferenciada: fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa. E acrescentou uma outra lista. Acrescentou pisos laminados, móveis, lustres, um conjunto de setores da economia brasileira que, por não aguentarem a concorrência predatória das importações, vinha reclamando que fossem estendidos a eles os benefícios que outros setores já receberam. Mas é nessa base. Um setor da indústria grita e lá vem um cala-boca. O outro grita mais alto, vem um pouco mais. Mas sempre é assim. São chamados puxadinhos. Puxa para cá, puxa para lá. Eu me pergunto, nós nos perguntamos, até quando a estrutura, o alicerce do edifício da economia brasileira vai aguentar esse tipo de expediente?
puxadinhos, medidas tópicas, soluções ad hoc, no lugar de medidas consistentes, sólidas, com começo, meio e fim, que enfrentem os problemas reais da economia brasileira. Remendos, em vez de roupa nova. O jornal Estado de São Paulo, neste fim de semana, mostrou que desde 2007 foram dados pelo governo em desonerações a empresas, geralmente de tributos, repito, compartilhados com estados e municípios, cerca de 98 bilhões de reais. É de se perguntar qual foi o efeito que isso produziu. Qual foi o efeito real, já ouço Vossa Excelência, que esse tipo de favor tributário ou de providência tópica, de remendo, produziu sobre a economia brasileira. Não teria sido melhor, talvez, investir esse dinheiro em educação, em saúde, em saneamento básico? Não. Foi distribuído nesta base. Grita aqui, leva um pouquinho ali. Grita acolá, mais um pouco. Sem que haja um plano de conjunto, uma visão de conjunto, e assim vão se esgotando as possibilidades de manobra, a margem de manobra do governo. Não é de se espantar a gritaria da chamada base aliada, da base de sustentação do governo. Ela não se explica, no meu entender, apenas pela disputa de cargos, de posições. Ela se explica também, e muito, pela ineficiência do governo, pela mediocridade do governo, pela incapacidade do governo em agir e em realizar. Favores tributários, de um lado, e de outro lado, o conjunto do povo brasileiro paga cada vez mais impostos, recolhe cada vez mais tributos ao governo federal. Vão se esgotando os efeitos benéficos das reformas empreendidas no final do século passado. A última que se tenta agora é a criação do FUNPRESP, projeto de lei que começou a tramitar em 2007 e que só agora chega à conclusão do Senado. E, enquanto isso, nós vamos empurrando com a barriga, o governo vai empurrando com a barriga a solução dos problemas reais. Vossa Excelência, permite também. Ouço primeiro o nobre senador Flecha Ribeiro, em seguida Vossa Excelência. Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência traz à tribuna, como sempre, um assunto da maior importância e com a competência que lhe é peculiar. Lamentavelmente, o governo que aí está, ele toma medidas como esta, que ao invés de combater a causa, ele quer combater o efeito, né? E são medidas que são paliativas. Ele estende agora algo que já fez e que vem expirando agora e que ele tem que estender porque a indústria precisa, para poder, como Vossa Excelência bem colocou, ter competitividade em razão do produto que invade o mercado brasileiro e que a gente vem discutindo aí a desindustrialização que está cometendo. E que não é desta forma, como Vossa Excelência bem coloca, reduzindo a alíquota do IPI, que vai resolver. São outros, são causas outras que o governo não quer enfrentar, que nós sabemos que precisa fazer, que são as reformas necessárias, que não tem a coragem de fazê-las. E o que é pior, ao fazer a redução que é necessária, ele penaliza estados e municípios que já estão enfraquecidos, porque parte dessa redução ele está fazendo com recursos que não são da União, que parte desse IPI que ele está reduzindo cabe a estado e município. Ele está tirando de estado e município recursos que não são da União. Eu tenho um projeto que não tramita, porque o governo não deixa andar, que sim, quando ele quiser fazer esse benefício ou esse apoio à indústria, que ele o faça da parte que cabe à União e que não atinja estados e municípios. Aí ele pode até fazer uma totalidade, mas não tirando daquilo que ele já concentra nas contribuições e não reparte dentro dos mais de 60% do que arrecada e ainda penaliza mais. Parabéns.
Parabéns a Vossa Excelência de trazer este assunto e vamos trabalhar no sentido de que o governo realmente abra, e esse é o momento agora. Está tratando da questão do Decreto Legislativo 72, tem a questão do endividamento dos estados, tem outras questões do FPF. Era o momento agora da presidenta Dilma abrir a discussão e vamos discutir o Pacto Federativo, que é a reforma tributária e fiscal que nós temos que fazer e já devíamos ter feito há muito tempo no nosso país. Muito obrigado pela parte do meu querido amigo Clécio Ribeiro. Concordo integralmente com Vossa Excelência, são medidas dessa natureza que Vossa Excelência, temas como esse que Vossa Excelência abordou, que deveriam ser objeto da solicitude e da ação da Presidente da República, e não reuniões como essa que realizou na semana passada, para ouvir dos empresários aquilo que ela está cansada de saber, que todo mundo está cansado de saber, que é aquilo que são as reivindicações da classe empresarial brasileira para tornar a nossa economia. Para encerrar, senhor. Então, como nota de rodapé o meu discurso, ouço uma parte do nobre senador, meu querido amigo Eduardo Suplicy. Prezado senador Luiz Nunes, quero primeiro externar que a preocupação de Vossa Excelência com o estado em que se encontra a indústria brasileira, inclusive a relevância do diálogo que a presidenta Dilma teve na semana passada, quando ouviu por 5 minutos cada os 28 empresários brasileiros dos mais diversos segmentos. E, inclusive, quero saudar a qualidade da entrevista da presidenta Dilma Rousseff e a sua intenção de desejar sucesso à reunião que terá na Índia, em New Delhi, com os chefes de estados do BRICS. Mas eu quero registrar uma boa notícia que acabo de ler agora, qual seja a visita que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez hoje no Hospital Sírio-Libanês ao ex-presidente Lula. Eu acho que foi um gesto muito bonito. Os dois, ele não deu entrevista logo após, mas a própria foto que estampa o sorriso de ambos lado a lado mostra que é muito importante este diálogo entre dois ex-presidentes que, ainda que tenham às vezes opiniões diferentes, sabem se respeitar. Muitas vezes ambos estiveram juntos na luta pela democratização do Brasil. Então quero saudar esta boa notícia. É verdade. Para encerrar, senhora presidente, eu quero dizer que o presidente Fernando Henrique lá esteve não apenas como ex-presidente e alguém que acompanhou e que esteve ao lado de Lula, como Vossa Excelência lembrou, ao longo de muitas décadas de luta pela redemocratização, mas esteve também como representante do sentimento de todos nós, PSDBistas, que desejamos o restabelecimento da saúde do ex-presidente Lula. Muito obrigado. Bom, voltamos aqui, esse finalzinho está meio atrapalhado no debate, mas o importante realmente era mais colocar o tema, e a gente usou esse pronunciamento do senador Luiz, e foi muito pertinente, né? Ele coloca uma falta de projeto para o nosso país. E o país andou relativamente bem, a economia deu uma crescida por conta da crise no primeiro mundo, mas como ele mesmo disse, nós estamos atrás desses países que estão em desenvolvimento, e nós estamos sem projeto, né? Nós estamos com o setor industrial cada vez mais perdendo terreno, os produtos importados são muito mais baratos do que o produto brasileiro, então a gente está sempre nessa dificuldade nossa, a necessidade de desoneração de impostos, mas ao mesmo tempo, se o governo tirar imposto, diminui sua renda, e o governo não consegue fazer nada para diminuir seus gastos. Nós vivemos num círculo vicioso que não se vislumbra saída. Aí na hora de resolver, na hora que aperta, o que vem? Vem soluções pontuais, como muito bem falou o senador. E aí joga desoneração para veículos de novo, vai baratear de novo o carro, e com isso vai ter mais carros sendo comprados, não sabe onde enfiar o carro, tem que pôr gasolina nos carros, estacionamento tudo cheio, estradas tudo cheias, etc, etc. Bom, vamos debater o tema, então aqui o nosso Carlos Alberto Bacheg, e também chegou o doutor Edson Ereissati. Boa noite, doutor Edson, obrigado por estar aqui conosco no debate. Tivemos um pouquinho de TV Senado, né?
Não pensei nada. E agora nós vamos debater o assunto entre nós. Bom, passar primeiro o nosso convidado, Bachega. Como é que você, como cidadão, tal, participando, acompanhando a vida política do país, a questão econômica, como você vê o momento que nós estamos vivendo? Bem como você disse no começo, eu não sou economista, né? E nem quero entrar nessa seara, mas eu acho que uma situação que eu considero muito grave é a postura que a gente percebe, seja do Executivo a nível nacional, Presidência da República, seja do Congresso Nacional, né? E aí tanto de oposição como de situação, né? Essa questão que você falou de ausência, na realidade, de um projeto econômico para o país, de desenvolvimento e tudo mais. Mas o que mais me assusta e me deixa perplexo é de que, na realidade, as coisas são postas, né, nos discursos, nas falas, nas medidas que são anunciadas, é sempre de uma postura assim de que, por exemplo, nós temos consciência de uma grave crise econômica por que passa, por exemplo, toda a unidade econômica europeia, uma crise econômica que os Estados Unidos já teve o seu auge, mas ainda não conseguiu se livrar, e a gente fica numa postura de que não, o Brasil não vai ser afetado por isso. Né, de que não, aqui com a gente vai ser só uma marolinha, né? Eu acho isso de uma extrema ingenuidade e falsidade, né? Porque não existe, né, da maneira como a economia hoje é globalizada, a gente imaginar que uma crise do tamanho que assola hoje todo o continente europeu, que isso não vai ter reflexo no Brasil, que é um país que tem uma economia um tanto quanto fragilizada, que se baseia principalmente na questão da exportação de produtos primários, né, de soja, de minérios, né? O parque fabril industrial é muito pequeno, né, tem grandes dificuldades por conta da questão de pouca tecnologia, né, de uso de pouca tecnologia. E alto custo, né? Alto custo por questão de uma política tributária que está nos extremos, que ninguém suporta mais, questão de pouca capacidade ou qualificação da mão de obra brasileira, né, que isso tudo, a gente tem isso, quer dizer, é um assunto que a indústria nacional sempre coloca e que a gente não consegue dar uma resposta e resolver o problema de educação no Brasil, de uma maneira geral, e mais especificamente de uma educação voltada para a questão do trabalho, né? Então, na verdade, é difícil imaginar que uma crise que acontece lá fora desse porte que não vai nos afetar. Até parece que o Brasil está em outro planeta. Exatamente, que é imune a isso, ou que tem uma economia altamente estruturada, fortalecida, um mercado interno que não consegue. O mercado interno que está comprando produto chinês. Exatamente, né? Porque que o povo está comprando aí nas lojas, até objeto de cozinha. É tudo chinês. Chinês. Você vai no supermercado. A gente hoje cozinha com panela chinesa. Você vai lá, você as panelas meio de China, Taiwan, não sei do que. Vestuário, né? Que é produto assim de primeira necessidade. Calçado, vestuário, mobiliário, carro até também, né? O que tem de indústria importada no Brasil, né? Todas as indústrias estão jogando carro aqui no Brasil. Estão montando aqui para ver, porque aqui México, Argentina, França, Itália, todos. Então, eu acho que me assusta essa falta quase que de responsabilidade de colocar para o cidadão brasileiro a gravidade do momento, da crise e a gravidade da situação, da estrutura econômica, né, principalmente da questão da indústria no Brasil, que fatalmente eu acredito que vai sofrer sim duras consequências, como já tem demonstrado os dados, como bem falou aí o senador paulista. Então eu acho que a gente tem uns dias pela frente aí que não vão ser muito tranquilos, não. E como você muito bem disse, João, o pior de tudo é que a gente não vê projeto para isso, né? Um projeto de nem nível da nacional. situação, nem da oposição. Nem de quem está no governo e nem de quem faz a oposição. Não é o João não vê. Ninguém vê. O pior é os administradores, os presidentes. Não tem projeto, não tem projeto. Não tem, Doutor Neves, você quer acrescentar alguma coisa em cima dessa? Não, você vê que a parte do Brasil peca muito pela educação. Não tem tecnologia no Brasil.
Estava lendo outro dia nos jornais que estão financiando bolsa de estudo para engenheiros irem para a França, Estados Unidos, tudo isso se aperfeiçoarem para ter uma tecnologia de primeiro mundo. Quer dizer, o Brasil, então, não tem tecnologia própria, tudo importado. E tudo importado é caro. E tem que pagar. E cadê as escolas nossas? Cadê as escolas de engenharia? Essa medida foi uma das poucas medidas que o governo tomou, correta até, porque ela está dando bolsas para a pessoa estudar lá, porque pelo menos você formar... Já que não consegue formar aqui. Aqui ele não tem condição de dar uma melhoria na tecnologia, tem que mandar esses engenheiros... As nossas escolas não têm estímulo para pesquisa aqui no país é muito fraca, né? Não avança. Hoje eu vi um comentário que eu nem tinha me apercebido disso, mas para te dar quer dizer, dá uma dimensão de como essas coisas são encaradas ou tocadas no Brasil, né? Por exemplo, você pega hoje um professor universitário de uma universidade federal, de qualquer estado, né? Um funcionário público federal, o salário dele é por volta de R$4.000, mais ou menos. Isso um cara que tenha doutorado já, né? Porque hoje só se contrata com doutorado, e um cara que vai ter que ter dedicação exclusiva para a universidade, seja para lecionar ou seja para desenvolver trabalho de pesquisa, pós-graduação e tudo mais, né? Aí o rapaz estava me falando que aí você pega o ascensorista do Congresso Nacional ganha R$5.000 por mês. O motorista ganha R$4.000. Então aí não querendo fazer crítica à questão do ascensorista do Congresso, mas não dá para acreditar que, né, que um profissional com uma qualificação dessa, de um setor que é extremamente importante e fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, que é da questão da educação, tenha um processo de remuneração desse nível, né? Ganha o dobro de um militar, de um soldado. Um catedrático de uma universidade. Como é que ele vai ensinar? Difícil. Uma coisa. Não, a coisa é um pouco mais complicada. Ao mesmo tempo que isso acontece, a pós-graduação no Brasil também é um outro problema. As pesquisas que se fazem são redundantes, não tem nada novo. Todo mundo vou falar uma coisa aí que estiver me ouvindo e faz mestrado, doutorado, sabe o que está acontecendo. Mestrado, lógico, é uma coisa que você vai pegar algo já estudado e você vai desenvolver em cima daquilo. Tudo bem, estudo novo, nada novo. O doutorado você vai trazer alguma coisa nova, mas a coisa nova que você vai trazer é a pinta vermelha que nasce na orelha esquerda do pardal. Pouca aplicabilidade. Pouca aplicabilidade prática. Por que a libélula gira no prato para a direita em vez de ser para a esquerda, né? Então uma coisa, você não vê por quê? Porque para fazer pesquisa de fato precisa de infraestrutura, não é o cara ter uma ideia que faz a pesquisa. Ele quer fazer um trabalho, ele quer ter uma tese de doutorado decente, mas ele precisa ter. Ele vai ter que ter uma equipe trabalhando com ele, vai ter que ter material, vai ter que ter equipamento, vai ter que ter laboratório, um monte de coisa. Ele não tem, então ele faz uma coisinha só para computadores de primeira geração que não tem. Então aí não dá, aí fica essa coisa, faz de conta que faz e não faz. Então, conta que tá e não traz nada de novo, de tecnologia para o país. Ele acaba ficando só na área da academia, né? Só acadêmico. Só acadêmico. Só para cumprir uma etapa de você ter uma são coisas que têm uma contribuição maior para a sociedade. Para a sociedade, muito pouco. Ontem mesmo saiu uma notícia pequena na Folha de São Paulo, que a USP está exatamente iniciando um processo de rever todo o seu programa de pós-graduação e tudo mais, exatamente porque está com essa preocupação. Quer dizer, já se apercebeu que a produção do conhecimento dentro da maior universidade do país é algo assim que não tem... Não está indo para lugar nenhum. Exatamente. O Brasil tem essa história. Na verdade, não é conhecimento produzido. Desde a ditadura. Você tinha problema que o pessoal queria estudar, se graduar. Aí não tinha vaga, se ampliou o número de faculdades sem nenhuma infraestrutura. Então formou um monte de gente. Aí você abre espaço para escolas privadas sem infraestrutura nenhuma. Aí o governo começa a pagar a bolsa só para distribuir diploma. Aí faz a mesma coisa, não, vamos melhorar a qualidade, vai ter que só mestres e doutores. Aí você abre para fazer mestres e doutores sem nenhuma contribuição de aumento da inovação tecnológica, de conhecimento, avanço em conhecimento no país. Então a coisa patina. Quantas universidades foram fundadas no Brasil, criadas nesses últimos 4, 5 anos, sem ter professores para dar aula nessas faculdades?
Quantas? Muitas. Um monte. Então foram criadas com o governo dizendo não, eles formam os professores e depois os professores estão lá. Mas como? Que tecnologia, o que vai ser ensinado nessas universidades no Nordeste, que foram criadas várias? Sim. Sem professor, não tem professor no Brasil. Bom, o tema, lógico, é muito longo, eu só queria colocar o tema, né? O nosso objetivo do programa nem é esgotar, é um tema que cabe pensar. Então, pelo amor de Deus, o pessoal que está na vida pública, que são militantes de partidos políticos, trabalhe dentro dos seus partidos para fazer programas, propostas de governo, pense no país. Quem é político, não é político para ter mais um empreguinho, é político porque ele tem que estar buscando uma solução nacional e local. Então tem que estar pensando em projetos, em planos de governo, né? E não ficar só nessa lenga-lenga de empurrar um dia atrás do outro e não resolver nada de substancial, só ficar no imediatismo. Nosso tempo esgotou, né? Vamos encerrar esse primeiro bloco. Eu gostaria de passar a palavra principalmente o Bachega, o doutor vai continuar com a gente no segundo bloco, mas o Bachega para suas despedidas, e te agradece bastante a sua participação nesse debate, rapidinho, né? Não, mas está ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, estou à disposição, né? Eu acho que é importante exatamente o que você falou, acho que o objetivo é de dar um toque, de dar um alerta, né? Sobre o tema que é importante e que é de interesse de todo mundo, porque a economia afeta o bolso de todo mundo, com certeza, né? Tá, e até a próxima. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do programa Telescópio de hoje. Até já. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini-cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. 24 horas, a drogaria do Laranja.
Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bom, voltamos com o nosso programa Star News, canal 23, no Telescópio, né? Telescópio que é feito em parceria entre o Star News e a Ágora. E agora o Bachega já foi, nós estamos aguardando a chegada da doutora Adriana, que vai participar desse bloco para conversar conosco sobre a obesidade infantil e a responsabilidade de ter um programa de nutrição para a criança, porque ela está se desenvolvendo em espaços públicos, escolas, suplemento escolar, né, que são a dupla jornada da criança na escola, tá, e sendo alimentada nem sempre da maneira mais adequada para você ter um desenvolvimento nutricional saudável, né? Então as crianças acabam tendo obesidade, colesterol alto, já com 10, 11 anos de idade. Doutor Edson, como é que o senhor vê isso aí? Antigamente tinha as crianças tudo magrinhas, agora eram desnutridas, hoje são mal nutridas, né? Mal nutridas, elas são... A alimentação eu acho que está muito errada na escola, né? Em todo lugar, na escola também, né? Não, piorar mais não, nas casas também. Né? Mas no Estado que devia ser o que dirige essas coisas, indica como fazer, porque as crianças vivem praticamente a manhã e à tarde na sala de aula, na escola. De manhã alimenta, vai para casa almoça, como você disse, volta de tarde alimenta. Mas alimenta mal. Ou alimenta muita massa, muita gordura, muita fritura. Quer dizer, isso devia ser mais bem estudado, né? Isso. Porque eu acho que é mais fácil fazer as frituras e as massas do que uma comida mais saudável, né? Acaba ficando difícil, né? Frutas, verduras. Tudo isso é que devia encher, né? De verdura, de fruta. Porque é uma questão de hábito, né? A gente vê muito bem, né? Se a criança acostumar... Eu lembro na minha infância, né? O senhor também deve lembrar da sua infância, verdura, era muito verdura, não tinha como falar. Hoje verdura fazia parte... Ele não vê mais criança comer verdura, eles não querem verdura. Doutora Adriana, obrigado por estar aqui conosco, e o doutor Edson também participa do debate, e você ouviu seus cumprimentos aqui aos telespectadores do nosso Star News, canal 23. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui, debatendo esse assunto que eu acho que é de suma importância, né? E que eu agradeço o convite. Perfeito. Nós estávamos colocando já o problema, essa questão da criança, ela não adquiriu o hábito de alimentação saudável, né? Nem em casa, e na escola também deixa a desejar. E aí acaba acontecendo. A gente tinha pensado em convidar, você deve lembrar disso, já faz umas 2 semanas atrás. Verdade. Né? Quase que nós furamos a Globo. A Globo fez uma matéria grande do domingo sobre logo na sequência. Logo na sequência. Porque é um assunto que está evidente. A gente percebe criança com 7, 8 anos, colesterol alto, obesa, hipertenso, criança com 12, 13 anos com hipertensão arterial, né?
Então é um problema seríssimo, isso tem a ver com alimentação. Intimamente relacionado. Intimamente relacionado. Como é que você, como nutricionista, como é que você está enxergando essa situação hoje? Você está trabalhando na Secretaria de Saúde, né? Faço parte da equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então a gente vê a família de uma forma integral. Eu penso e observo que a obesidade infantil, ela se inicia lá na primeiríssima infância, aproveitando falar, que é desde a gestação da mãe até os 3 anos de idade, a gente vê que ali existem os primeiros indícios de que aquela criança pode se tornar um adulto obeso. Por que isso? Porque até os nossos 3 anos, a gente fabrica células adiposas, né? Células de gordura. E com o passar do tempo, a gente não fabrica mais. Até os 3 anos a gente fabrica e depois a gente só enche essas células ou esvazia, né? Ou engorda ou emagrece. Então, se a gente tem um bebê gordinho, a chance dele se tornar um adulto obeso é muito maior do que aquela criança que esteve no gráfico de crescimento e peso dentro da faixa de normalidade, né? Da média. E aí a gente também relaciona essa coisa da criança ter sido um bebê gordinho com os hábitos alimentares familiares, culturais. Antigamente, tinha aquele concurso de robustez infantil. Tinha, né? Não é da tua época. Você não, mas eu já li um artigo sobre robustez infantil. Você na época devia ser candidata. Acho que era anterior a isso. Era criança tudo gordinha, robustez né? infantil. Robustez infantil, que era patrocinado por acho que um fornecedor de leite, Nestlé. alguma coisa, Nestlé, né? Mas era um deles que patrocinava. Então o pessoal chegava, então você tinha criança tudo gordinha. E tinha as mães, além do leite, tinha um estímulo a não dar o leite materno, você usar mamadeira, e você reforçar a mamadeira, colocava maisena na mamadeira, porque isso engrossava bem e a criança ficava mais rechonchuda. E aquele sorriso, que bonitinho, redondinho, cor-de-rosinha e tal. Então, isso aí a gente, né, aprendeu depois na escola, nunca tinha chamado isso até, mas passou também na época da faculdade, mostrando que isso aí era uma má nutrição. Né? Não era uma desnutrição, não era desnutrido, ela estava se alimentando, mas estava mal nutrida, com muito volume de carboidratos. Era o bebê farináceo. Farináceo, né? Bebê farináceo, né? Que era uma desnutrição, uma má nutrição. Né? A gente imagina a desnutrição uma pessoa muito magra, mas não é necessariamente isso, né? Às vezes o magrinho está bem nutrido. Exato. Que é aquele lá que a mãe fica toda hora falando, doutor, esse menino tem algum problema, ele não come, ele é magrinho. Quer fazer ele engordar, né? O menino é saudável, né? Mas com o tempo, muitas campanhas foram feitas, a amamentação da criança aumentou muito, né? Então existe muito estímulo que as mães amamentem, até o 6º mês é praticamente só o leite materno. Então são medidas que melhoram um pouco esse perfil, mas ao contrário do que era de se esperar, onde está o erro? Geralmente a gente relaciona a desnutrição com pobreza, mas hoje a gente já não tem mais essa comparação. A gente tem a pobreza e o sobrepeso. Porque talvez a gente vê muitos índices mostrando que a população não sabe qualificar o que ela está comendo. Ela gasta muito dinheiro, dizendo em alimentação, com alimentos de má qualidade. Eu até brinco com o pessoal que eu trabalho, os grupos de família, de mães, que refrigerante era um evento Natal, Ano Novo. Isso faz parte da dieta diária da população. A água, ela é a última da lista, porque é o refrigerante, é o suco de pozinho. Depois lembra que a água também serve para alguma coisa. E aí começa o hábito do refrigerante. Crianças de 1 ano tomando refrigerante. Né? Então, quer dizer, ao invés de eu gastar o que eu gastaria com refrigerante em frutas da época, que são frutas mais baratas, eu até falo também que a gente pode passar nas ruas de Penápolis, ter acerola, ter tanta coisa ali, né? Por que o pessoal, culturalmente, qual que é a dificuldade que existe? Não é uma dificuldade, é uma questão de mostrar que ela tem o poder da compra daquilo que é diferente. Não é assim? Antigamente se comprava porque se tinha. Hoje, para mostrar que se tem, não se compra as coisas naturais. Vai ao supermercado e compra produtos industrializados, desde Então, uma verdura é baratíssima, gente. Pois é.
Mas o ovo também não é crucificado, coitado? O ovo. Agora estão salvando o ovo, melhorou de novo. O ovo já foi crucificado um monte de vezes, né? O ovo fazia mal para tudo, depois agora parece que o coitado não tinha culpa. Não tinha tanta culpa assim. Mas o ovo é barato, então ele não tem... Barato? Hoje eu fiquei comentando em casa, a coisa mais barata que existe é o ovo. Só na Páscoa que ele fica mais caro, até o ovo de galinha. Mas é o mais barato, só que a valorização da população em cima do que é barato é porque não é tão bom. E aí é o meu trabalho suado para falar, gente, a gente faz economia doméstica e qualifica o que come. Ao invés de gastar X em produtos, biscoitos, refrigerantes, e achocolatados industrializados, etc., gasta-se com frutas de época, vegetais. A compra de verdura, fruta, né, e legumes em geral é muito mais barata do que a compra de produtos industrializados. Então você estaria com muito mais saúde. E aí? E o Estado? O Estado tem a merenda escolar. Sim. Essa merenda é uma briga. Eu lembro que a gente já brigou muitas vezes de tentar trazer para a merenda a produção local. Na época a gente trazia os nossos produtores, as hortas, os produtores de frutas, cenoura, tudo trazia. E era produzido, você tinha, fazia-se sopa, você tinha... aproveitava alimentos e tal, e você fazia tudo natural, o mais natural possível. Hoje, como é que está essa merenda? A merenda municipal é de ótima qualidade. A do Estado eu não tenho muito acesso. Mas eu sei que, um tempo atrás, eu ouvi a mães falando que no Estado vinham sopas já prontas, né, condimentadas. Agora, no município tem, sim, a ajuda do produtor municipal, que eu sei, que existe a compra desses alimentos pela prefeitura. A merenda tem a nutricionista, que é a Larissa, que ela faz o cardápio escolar. É de excelente qualidade. Só que os pais, além da merenda escolar, eles oferecem em casa. E muitas dessas crianças, elas saem das creches ou das escolas e vão para os barracões. E também comem lá novamente. Então ele sai da creche ou da escola, vai para casa, almoça, volta. Eles saem alimentados e comem de novo. E comem de novo. Daí vai para o barracão e come de novo. Aí volta para casa à noite e come de novo. Aí muitas vezes a mãe falando, bom, minha filha comeu muito bem na escola, muito bem no barracão, que hoje tem um outro nome que eu não me lembro. Então à noite eu não preciso me preocupar muito com a qualidade. Então se comer aqueles macarrões instantâneos, comer um iogurte, tá bom. Se quiser ficar no salgadinho, quiser comer um sanduíche. Biscoitinho recheado assistindo uma televisão, me dá sossego, porque eu estou cansada do meu dia de trabalho, que a gente não pode esquecer que a mulher hoje não é só dona de casa. Exatamente. Então ela trabalha, o tempo que a criança está na escola, ela está trabalhando. Ela chega em casa, ela quer sossego. É igual a criança que... O pai também já quer sossego, quer tomar cerveja sem televisão. Todo mundo quer sossego. E a criança fica sem televisão e comendo sanduíche e ninguém fala, deixa, ela já está bem alimentada. Enquanto a boca está ocupada, a criança não atrapalha, não é assim? E eu recebo muito uma frase assim, Adriana, meu filho não come. Você olha a criança e fala, como essa criança não come? Aonde será? O que está acontecendo? Daí eu pergunto, quantos copos ou mamadeira de leite essa criança toma? A mãe fala, uns 2 litros. Aí eu falo, não é aquela hora que você quer descansar que você vai lá e dá mamadeira, não, né? Dela. Não é aquela hora que você precisa de um sossego, daí vai dar... Com certeza, liga a televisão e dá mamadeira. Daí o que acontece? A criança não vai ter apetite para comer a refeição principal. Daí vira um ciclo vicioso. Então são pontos a trabalhar. Né? A genética influencia sim na obesidade, né? A gente não pode esquecer disso. O ambiente que essa criança vive. E a cultura familiar. Então nós temos aí um problema posto. O que influiu muito é a cultura familiar. Eu acho que existe, mudou. Que desandou. Hoje é chique se alimentar naturalmente. Antigamente era chique comer coisas diferentes. Quando a Adriana falou no refrigerante, eu me lembro quando eu era moleque, não tinha refrigerante, era domingo de aniversário, numa festa. Não existia refrigerante nas mesas. Hoje em dia, almoço e janta, refrigerante lá. Aqueles pacotes iluminados, bonitos, que as crianças adoram. Agora estão fazendo até de 3 litros.
Nós vamos ter que ter um intervalinho comercial e depois a gente volta com o mesmo tema, a gente vai debater e vamos ver alternativas, né, que existem. Todo o trabalho de educação ele é lento, ele está sempre enfrentando concorrências desleais, porque nós vivemos uma sociedade de consumo, onde tem interesse econômico em vender tudo que existe. E é difícil você pregar alguma coisa que é mais natural, que é mais simples, que é mais barata, numa sociedade onde todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, infelizmente, é uma luta cruel. A gente vai voltar a conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bom,
Voltamos aqui com o nosso telescópio, nosso último bloco, né? Nós estamos conversando com a doutora Adriana Belletti, ela compareceu aqui nesse horário, tarde, né? O programa é ao vivo, nós estamos falando numa quinta-feira santa, né? Dia de lava-pés, todas as famílias reunidas em casa e tal. Véspera de um dia que antigamente era jejum, que era sexta-feira santa, nós estamos conversando sobre alimentação infantil. Então nós terminamos o bloco falando dessa dificuldade mesmo, que envolve não só a propaganda, o interesse comercial na venda de produtos, né, dando ênfase a produtos industrializados, que são muito menos saudáveis, mas também a praticidade que as mães acabam encontrando dentro de vista da dificuldade mesmo, trabalho o dia inteiro, chega em casa, às vezes não tem nenhum marido para ajudar, ou não tem um marido, e quer se ver livre das preocupações e dar uma coisa para a criança comer, e isso aí acaba nem sempre sendo algo que está dentro dos padrões ideais de nutrição. Doutora Adriana, e aí? Eu sei do seu trabalho, reúne, conversa com mães e tudo mais. Qual a sua sensação de receptividade para isso? Qual a tua sensação de resultado? Existe um ganho significativo? A tua equipe toda, todo mundo que está dentro do setor, trabalha na mesma direção ou não? Às vezes nas próprias famílias, nas equipes de servidores da saúde não tem regra alimentar adequada. Como é que você vê esse quadro triste, né? Nós estamos vivendo no nosso país o que os Estados Unidos viveu há muitos anos atrás. Uma obesidade enorme em crianças com problemas sérios de cardiocirculatórios, diabetes. Né? Internacional, não é? Não, é internacional. Internacional, isso não é um problema. O Brasil está entrando naquilo que os Estados Unidos teve há 30 anos atrás. 10% das crianças brasileiras estão obesas. É um alto. Isso há 30 anos atrás falava-se isso, né? E a gente achava, nossa, os Estados Unidos tomam Coca-Cola todo dia, nossa. Os McDonald's da vida, nossa. O pessoal só se alimenta com aquilo que achava um absurdo. Hoje todo mundo faz assim. A mesma coisa. A mesma coisa. E aí? Bom, pensando que a população de criança no país é 10% obesa, a gente pergunta o que a gente vai fazer, né? Será que a gente consegue? Será que não consegue? É difícil? É difícil. Mas a gente pode apoiar as pessoas que se interessam em mudanças. Claro que toda mudança ela é difícil, ela gera um desprendimento de energia de todos que estão ali preocupados com aquele problema. Principalmente quando é criança, porque criança a gente fica com... As pessoas falam, ai que dó, ai coitadinho, ai ele vai ver, vai querer, ele vai ficar com febre. A gente ouve muito dessas coisas, a gente tem que aceitar que a pessoa está com essa problemática. A equipe que trabalha junto comigo é uma equipe bem grande, né? Eu trabalho em todos os postos de saúde, tem muitos agentes comunitários. Em muitas das nossas conversas, a gente vê que eles tinham dúvidas a respeito, e a gente troca esse tipo de informação, e eles ajudam a chamar essa população, que muitas vezes ou é adulto ou é criança, está com problemas relacionados à má alimentação, diabetes, hipertensão, sobrepeso. O pediatra fala para a mãe que a criança está muito pesada, que ela precisa rever o que essa criança está se alimentando. E eles mesmos eles já vão falando, olha, você já tentou fazer, você tem um espacinho na horta comunitária, você tentou trocar algum tipo de alimento, então eles dão essa ajuda para mim. E daí quando a gente se reúne em grupo com a população, existem as trocas de experiências, né? Quando eu falo, olha, mãe, não é porque é bebê ou é criança, a gente não precisa exagerar na quantidade de óleo. É 1 litro de óleo por mês numa casa com 5 adultos. Então, se é você, o seu marido, ou 1 ou 2 crianças, entende-se que é menos até do que 1 litro de óleo. Daí elas olham e falam, nossa, eu gasto 8. Nossa, eu não vou conseguir. Daí eu falo, se começar por essa mudança, é um grande passo. Já na cesta básica, né? Já recebe. Aí eu pergunto, por que na cesta básica vem 4? 2 litros não é 4 também, né? Aí é porque é um modelo muito antigo, né? O modelo de que a base alimentar era gordura e carboidrato. Muito arroz, muito açúcar, muito óleo e farinha.
Aí elas falam, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí eu falo, bom, daqui a uns 15 dias a gente retorna aqui e vamos ver o que nós conseguimos nesse assunto. Ah, eu consegui. Pronto, já é um passo, já é uma mudança. Porque pensar que a gente vai mudar a dieta de uma casa que faz 20 anos, 30 anos, que eles estão condicionados àquela rotina, não é fácil. Não é fácil. Não é que não é fácil, não muda. Muda em pequenas coisas, daí eu valorizo as pequenas coisas. Não vai mudar, e substancialmente não vai conseguir uma mudança. Então, se diminuir a gordura, já é um grande passo. Se conseguir diminuir a quantidade da base do prato, que é arroz com feijão, valorizar o verde, o colorido, isso para mim já é um grande passo. Mesmo que continue tomando seu refrigerante, mesmo que continue comendo biscoito, fazendo essas mudanças, eu penso que é uma ajuda e tanto para o organismo dessa pessoa. Daí aos poucos elas vão perguntando, ah, mas e se eu fizer assim? Pode fazer, é bacana. Ah, eu troquei a receita do meu arroz, agora eu faço sem óleo, eu faço com água, não sei o quê. Então, existe uma troca entre elas. Porque às vezes o profissional falando, eles pensam, ah, mas ela não sabe. Meu marido só come arroz se for do jeito que eu faço. Até eu brinco, falo, olha, não avisa. Você muda e não avisa. Vê se vai ter o retorno. Muitas vezes não percebem, né? E aí as crianças vão mantendo o peso, porque a gente não trabalha com perda de peso severa em criança, né? Então, se conseguir manter esse peso... Ela crescendo, mantendo o peso. É um resultado já positivo. É um resultado muito grande. Isso é nos lares. Com as famílias. Isso. E a merenda não é feita na cozinha central? Mas a merenda é equilibrada. É equilibrada. É equilibrada. Então essa merenda não está contribuindo para a obesidade das crianças. É porque a merenda, a gente entende, eu não sou da merenda, mas eu entendo que a merenda ela foi lá atrás instituída porque as crianças iam para a escola sem alimentação, né? Então ela é uma refeição. E hoje a gente sabe que as crianças não têm mais tanto esse problema de chegar na escola e não ter tido alguma coisa em casa. Ela toma o leitinho de manhã. Reforça na escola. Reforça. Às 9 ou 10 horas come a merenda, vão para casa, almoçam de novo. Então, existe assim uma livre demanda de alimento. Agora vai valer o quanto que essa criança está comendo. Tem criança sobrepeso, que eu atendo em grupo, com a mãe e a criança, nunca só a criança, porque não tem resolutividade, mas eu falo, olha, quer que eu mande um bilhetinho para a escola? Ao invés da criança repetir 2 vezes, ela come uma vez, né? Porque daí os profissionais apoiam. As imagens dele. E aí o que acontece? Quando tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, as crianças não percebem o que acontece muito ao redor nesse sentido. Ah, que bonitinho, ah, que bonito. E assim vai. Quando chega na pré-adolescência... Aí começa o bullying. Começa a criança aí as crianças se cansam, elas não conseguem interagir nos esportes coletivos, elas têm dificuldade de relacionamento, elas se fecham no mundo particular. Daí vem outras complicações, além de saúde e as psíquicas junto. Aí é um grupo muito maior que tem que cuidar dessa criança. E os pais idem, os pais também sofrem. Porque nenhum pai quer que o filho tenha apelidos ou sofra, chega em casa da escola triste. Aí cai o rendimento escolar. Isso é porque pontual. ele começa a sentir mal na escola, não quer mais ir à escola. Tem medo de ir na escola, ele começa a não se interessar mais pela escola e vai por obrigação. Então, aí vale os pais. Ah, mas ele come lanche na escola todo dia. Eu falei, ele já trabalha? Eu brinco às vezes. Não. Eu falei, quem seria a pessoa que dá o dinheiro para essa criança comer na escola? Só pode ser os pais ou os avós, não sei. Então, parte daí aquele olhar, né? Bom, então se eu não der o dinheiro, ele não vai comer na rua. Então ele leva de casa, que muitas vezes é mais saudável. Então, mudar tudo, a gente talvez não consiga. Um incêndio. Tem um outro fator, né? Que eu acho que a gente vive numa sociedade de consumo. A televisão. É muito complicado, né? Você chegar... A gente tem programas de televisão há séculos que ensinam a usar mandioca, a folha da mandioca, que ensina a usar... olha, o outro lado
Quem que não quer ir no McDonald's? Né? A criançada quer ir, falo que quer tudo comer, pode. Né? E aí vai. Ir no McDonald's engorda? Eu falo que não, só o excesso. No meu tempo de grupo, só os mais pobres que tinham merenda. Então, por isso que eu falei que a merenda Os que veio dessa precisavam história. mesmo. Exatamente. Agora não para todo mundo. E o que pode ter comida muito farta em casa, ele come na merenda e come em casa. E naquele tempo não, era só os mais necessitados mesmo que tinham. Mas a merenda continua para dar esse apoio nas 24 horas de nutriente para essa criança, caso falte em casa. Mas o índice de faltar é muito menor do que o que tem em excesso. Eles vão porque você tem todas as famílias, pai, mãe trabalham, tem cesta básica. Então você tem muito mais alimento disponível. Tanto que tem muito mais excedente, sobra, desperdício demais. Mesmo de famílias que teoricamente mais carentes. Tem as bolsas, tem Bolsa Família, tem cesta básica. A cesta básica, tudo isso. Tudo isso. E só que tem 4, 5 filhos que não comem em casa, comem um pouquinho em casa. Eu acho que mas eu sinto uma dificuldade grande. Né? Eu imagino a criança que acostuma a tomar sorvete, acostuma a comer chocolate, a comer doce. Então, tudo isso aí começa a criar um hábito que você, para tirar, tem uma dificuldade, ainda mais criança. Tem. E uma coisa que eu observo é que existe uma relação muito grande nesses alimentos, chocolates, biscoitos. Ela tá triste, eu vou dar um doce. Ela caiu, ralou o joelho, eu vou lá e falo que eu vou comprar um chocolate. Então, inconscientemente, isso vem para amortizar as dores. Aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente vê que nem 1 quilo, 2 quilos de chocolate vai resolver aquele problema naquele momento. Porque lá na infância, né, a gente lembra, eu me lembro de muitas vezes cair, ralar o joelho, e ter alguém, não chora que eu te dou uma bala, um exemplo. E aí a gente fica com aquilo no subconsciente e quando chega nas frustrações da vida, se mata de comer. Vou perguntar uma questão bem técnica. Por que quando isso, criança, adulta, a questão do chocolate, né? É muito difícil alguém comer chocolate em pouca quantidade. As pessoas que em geral comem chocolate, eles acabam tendo vontade de comer mais, mas não é uma coisa rara, isso mesmo falando de adulto, alguém que pega uma caixinha de chocolate e começa a comer. Bis, come um. Bis não é, já o nome já diz, não tem, é bis, né? Vai a caixinha inteira. Come uma caixinha. Uma caixinha inteira. Como é que funciona isso aí nas pessoas? É um estímulo a saciedade não... É um prazer, né? É um o chocolate dá um prazer. Dá um prazer. Então ele dá uma sensação de prazer que a pessoa quer repetir. Então ele aumenta a endorfina, ele atua em que patamar? Exatamente. Ele estimula a produção de serotoninas também, parece que ele estimula. Outro dia eu li que para comer chocolate são 2 pedaços. O primeiro é para matar a vontade. E o segundo é para ficar com o gosto do chocolate na boca. Só 2 pedaços. Se a gente ficar Mas aí come 3, 4. Não, podia ser o primeiro e o segundo o último, né? Bate ao meio. Que agora surgiu de novo, né? O chocolate, de novo, já não é mais inimigo. Não, ele é um ajudante. Ele tem flavonoides também, que nem a uva tem, por isso que o vinho também, pessoal. Tinto, tudo faz bem para baixar colesterol, para melhorar as condições circulatórias. Só que, como eu digo, nada engorda. Sim. Nada engorda. Só o excesso daquilo que eu estou ingerindo. É igual o chocolate. Eu sou chocolate, eu tenho que comer chocolate, olha lá a imagem. Todo dia. Tem que comer chocolate todo dia? Então vamos trabalhar com isso. Vamos trocar esse chocolate, vamos colocar um chocolate aí meio amargo, porque ele tem um sabor mais forte. Você não vai mastigar esse chocolate nem deixar ele molinho para ser uma ingestão rápida. Eu falo, deixa no freezer e vai roer um pedaço. Porque aquela sensação... Olha essa criança. Tem um monte na internet delas se matando dentro do chocolate. Isso é uma belezinha para quem olha, mas a gente não sabe o que está desencadeando. O prazer, a
a sensação que o chocolate traz, porque ele mexe com as endorfinas, com as serotoninas, né? Pacientes depressivos devem comer chocolate em pequenas doses, sim. Terapêutico, ele é bom. Mas aí que está o grande X de tudo, né? O chocolate, a bebida, o cigarro. Quando eu devo parar? Quanto eu posso? É uma questão de trabalho de consciência, né? Agora, falar que é proibido, eu acho que aguça mais a vontade do que falar você pode em pequenas quantidades. Agora, o chocolate, eu falo sempre assim, mães, não tenham aquele armário que quando você abre, você pode ficar ali, meu Deus, eu como biscoito, eu como a gominha, eu como chocolate, eu como não sei o quê. E as histórias infantis, lembra das histórias infantis? Lá do João e Maria, que eles vão seguindo lá. Comendo as balinhas do caminho, né? Tem tudo isso aí também, né? E a balinha? Criança sempre com doce, com a balinha, Sim, com chocolate, né? Sempre. Não é a criança indo atrás de uma fruta, né? Eu sempre falo, eu nunca vi propaganda de alface na televisão. Eu nunca vi propaganda de frutas na televisão. A única que existe é do Popeye, o espinafre. Mas... Acho que é o único, né? E o interessante é assim... E se todo mundo soubesse que ele enche uma cesta de legumes no supermercado e não dá valor nenhum, quer dizer, não custa tão caro, é a coisa mais barata que tem. E aí vem as alternativas das receitas, né, que a gente entrega. Fanta caseira, que vai cenoura, laranja, limão, para a criança achar que é Fanta. Vai introduzindo algumas coisas diferentes, vai colorindo algumas coisas com os próprios vegetais diferentes, para ver se a coisa melhora. Proibir uma criança que já comeu de todas essas tranqueiras, não vai dar. Vai dar sim para monitorar a quantidade. E como o Dr. João estava falando, a respeito dessa propaganda que a gente tem. Se a gente pegar o horário infantil, onde tem desenho na televisão, a propaganda é só sobre esses alimentos. O mal inicial é a televisão. Mas é tudo colorido, é tudo muito bonito. Então é a televisão. Criança gosta do quê? De colorido, diversão, brilho. Aí você pega, você vai fazer uma festinha infantil. Sim. E você vai encontrar, só tem isso. Salgadinho frito. Salgadinho frito e um monte de carboidrato para tudo quanto é lugar. E depois chocolate para fechar. E refrigerante é doidado. Mas também se você fizer uma festinha uma vez só com fruta, ninguém a segunda vez não tem mais festinha. Será? Será? Tem as alternativas, né? Tem assim, tem a uva, o morango, as cascatas de chocolate. Aí vai. E aí tem as alternativas, tem os sanduíches de metro, que tem um Eu falo por mim, eu gosto muito de fruta e de verdura, mas ela tem que estar bem trabalhada para me agradar aos olhos. Porque se você não tiver esse atrativo, quando eu vou comer em restaurante, eu como muito mais verdura do que eu como em casa. Por quê? Porque ele me atrai. O modo como está disposto no prato. Está bem disposta. Eu olho. Você fica ali, qual comer? Você vai numa cantina italiana. Você pede uma salada daquela, você come inteirinha aquela salada. Você não quer nem mais comer a massa. De tão gostosa que é. Ela é bem apresentada e é gostosa, saborosa. Em casa vem as folhas de alface, tomate de cada cebola. Você come vegetal? Você vai temperar. É igual quando eu pergunto, quem come salada todo dia? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, não é o tomate e a folha do alface, né? Porque é uma folha do alface e a rodela do tomate. Por que quando vocês vão ao restaurante vocês comem de tudo? É exatamente aí a apresentação. E o preparo desses vegetais, a gente não pode esquecer que eles são mais trabalhosos. Porque tem a higienização, você tem que limpar, você tem que esperar matar todos o cloro lá para matar tudo. E qual é o tempo que essa mulher tem para fazer isso? E depois quando comer tem que comer rápido, né? Porque já passou todo o tempo na lavagem, todo o tempo no preparo, só falta 10 minutos para você ter que ir embora para voltar. Ficar murcho. E aí eu falo, se programem no sábado e domingo, que geralmente são dias menos tumultuados com o tempo. E aí vocês programem. O que vai comer de fruta essa semana? É laranja e banana? Então vamos ver lá, laranja e banana. Mais ou menos uma média, para ninguém ficar sem e ter. Porque se você não tem alternativa, você vai partir para o que você tem. Se eu não tenho nenhuma fruta, eu vou comer o biscoito, vou comer o bolo, vou comer o pão. Não tem dúvida disso. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós falamos sobre o ovo.
Como é que está a cotação do ovo atualmente? Ele é menos vilão agora, né? Ele é menos vilão. Ele já está sendo apresentado. Aqui o pessoal estava perguntando aí do ovo na salada. Ele é bem agradável, né? Porque você tem uma proteína junto com aquele... Isso, acho que até ele vai bem. Ele vai muito bem, mas daí a gente não pode esquecer que a gente não precisa exagerar na carne. Não pode exagerar na carne depois. Porque daí fica duplicada a proteína. Né? Então, se eu gosto muito de ovo, eu posso até comê-lo, como está ali na imagem, numa salada. É uma salada bonita. Tem bastante ovo. Tem bastante ovo. Mas a gente precisa de uma quantidade muito pequena de proteína. Mas culturalmente o brasileiro precisa de um bife grande, de muita carne. Né? E tem gente que fala que se não comer carne parece que não comeu, não pesa no estômago. Então a cultura também influencia muito nos hábitos alimentares. Mas o ovo é uma das proteínas melhores que a gente tem, das mais baratas, de fácil digestão, exceto para aqueles que são alérgicos, né? Mas, pelo contrário, eu falo, vamos comer ovo. Coitadinho do ovo tão massacrado. E em relação à carne? Vou falar um pouquinho sobre carne. Aí. Na infância a carne é importante, sim. Principalmente quando a gente introduz. Para crescer, né? Para crescer, proteína, é ferro. É uma proteína de alto valor biológico, né? Uma proteína muito boa. Vou falar de todas, tá? O frango, ele também é saudável, mas não é, porque do pintinho pro frango do abate é impressionante, em 15 dias virou. Então a quantidade de hormônios que essas carnes estão recebendo, pelo tempo que aquele produtor precisa para vender, isso interfere em algumas coisas. O frango, um pouco mais que a carne de vaca. Então, isso aí que eu queria falar. O frango, o hormônio que é dado é o hormônio feminino. Isso não interfere nas pessoas? Sim. As meninas menstruam hoje, além da alimentação, dos estímulos externos, né? Músicas, etc., menstruam hoje em média de 8 a 9 anos de idade. Elas não têm nem cabeça para saber o que está acontecendo com o corpo. Isso são os reflexos da alimentação. O efeito do hormônio do estrógeno nos homens? Boa pergunta! O efeito do estrógeno nos homens. Os homens estão consumindo muito mais estrógeno atualmente do que consumiam antigamente. Boa pergunta. O reflexo que eu tive foi nas meninas menstruarem muito precoce. Agora os homens eu vou investigar. Não, porque tem efeito. Claro, se tem na mulher, tem no homem. Eu acho que os dois têm um problema seríssimo, porque é a barriguinha, né? Sim, a gordura abdominal. A gordura abdominal, né? Começa a acontecer e a celulite. A celulite é uma coisa estética ou não. Mas a gordura aquela gordurinha, abdominal... excesso de gordurinha tem a ver um pouco com o estrógeno, né? Essa gordura abdominal ela é complicada, porque ela é um ímã, né? Ela puxa uma diabetes tipo 2, ela puxa uma hipertensão, ela puxa uma dislipidemia, que seria um colesterol ou um triglicerídeo elevado. E o frango, das carnes, ela é muito consumida. Porque o frango, ele é barato. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, é gostoso. É mais consumido que carne. E há um tempo atrás, as dietas, né? As pessoas falavam... Era comer frango. Frango grelhado. Só canja. Só frango grelhado. Peito grelhado. E você está lá tomando estrógeno que nem doido. Deve prevenir um pouco de câncer de próstata. Alguma coisa séria, combate a testosterona. É verdade. Deve prevenir. Mas tem muita relação, sim, em muitas outras coisas, né? Em crescimento, Nossa, e a gente ingere, porque a gente tem outra alternativa. A gente tem uma precocidade, lógico, isso aí tem tudo a questão cultural, as barriguinhas sendo mostradas, mas a questão cultural... né? A questão cultural, que acho que o mundo mudou muito, tá, mas muito precoce. Né? A gente tudo muito precoce. Vê crianças, meninos e meninas com 9, 10, 11 anos já com vida sexual ativa. Tudo é uma muito coisa precoce. muito precoce. A erotização física. A civilização fez mal para o homem. Nossa, não pode ser tão rápido assim. Eles perderam muito tempo. Elas não têm as etapas. Elas pulam etapas. Aquelas brincadeiras mais simples, aquelas mais os brinquedos feitos em casa. E pulou de uns 100 anos para cá, né? Não é uma coisa de ontem. Antes era todo mundo. Você não via tanta gente obesa, mesmo em fotografias e tudo. Você não vê coisas antigas de gente muito obesa. Não, tinha aquela coisa da robustez, realmente.
Mas a obesidade, é o que a gente chama de obesidade mórbida, que não se usa mais, mas aquela obesidade que é patológica, não era tão assim. E o que você deixaria, nós estamos chegando assim, finalmente do nosso programa, né? Aí está uma evolução do homem macaco para o homem porco, né? É uma evolução, considerando a questão nutricional. Mas o que a gente poderia assim, deixar como diretriz básica para uma mãe que está nos assistindo? Que cuidado ela deve ter com o seu filho em relação à alimentação? Quais são os pontos mais importantes que você destacaria para ela fazer menos mal para o seu filho? Um apoio, né? Isso. Eu penso assim, desde as gestantes que estão nos assistindo até as mães das crianças, desde a gestação a mulher tem que se preocupar sim com a alimentação. Isso vai estimular a escolha do paladar do filho quando ele estiver sendo apresentado os alimentos depois do aleitamento materno. Então, o que a mãe conseguir qualificar durante a gestação já é um ponto positivo para quando essa criança for apresentada aos alimentos. Ela vai saber selecionar melhor. Crianças que pararam do aleitamento materno, começaram com o desmame e a introdução dos alimentos, apresentem as quantidades poucas, que as mães têm a mania de achar que as crianças têm que comer bastante, né? Senão não está alimentada, mas as crianças precisam de uma quantidade pequena, não aquela que a gente imagina, né? E variando, não em grande quantidade, variação em coloração mesmo. Um dia uma batata, outro dia uma batata com a cenoura, outro dia a beterraba chuchu. E não é nas primeiras vezes que essa criança apresentada a esses tipos de alimento vai mostrar que ela gosta ou não. Tem que ter no mínimo 10 vezes de apresentação. 10 vezes que eu digo assim, hoje, amanhã novamente, depois de amanhã novamente, para a mãe ter certeza que a criança não gosta daquele determinado alimento. Porque a gente pergunta assim, mãe, mas quando ele era bebê ele comia? E agora ele não come? O que está acontecendo? Colorir esse prato, porque é fácil falar meu filho não come, daí eu falo, olha para o seu prato, você come? Não. Não dá, né? Fala, não dá, porque a gente é reflexo, a gente é espelho para os nossos filhos. Se a gente fala, filhinho, come uma vagem. Daí ele pergunta, mas por que você também não vai comer? Quer dizer, é um contrassenso na mesa, né? E a mesa hoje, em vez de ser um lugar tranquilo, é um lugar de estresse. Quando tem mesa, né? É quando não é a televisão. Quando tem mesa. Porque vai cada um para o seu canto comer. Então o arroz pode ser colorido com uma cenoura ralada, com um espinafre um dia, com uma beterraba outro dia. A carne moída pode ter colorido, a carne de panela idem, né? Não precisa ser aquele volume para falar que comeu vegetal, mas eu sempre falo que comendo pouco, mas comendo sempre. É legal. Porque esse colorido que a gente está vendo, muitas vezes a criança assusta, porque em casa ela só vê duas cores, o arroz que é branco, o feijão que é marrom e a carne que é marrom. Ah, eu não gosto disso. Então ele pinça a cor e tira a cor na hora. Muitas vezes sem experimentar o sabor. Sucos coloridos, sucos com limão com couve, abacaxi com couve. Isso qualifica muito a ingestão de vitaminas e não é nada estranho à mesa. Então, pequenas mudanças, desde o óleo até o colorir o prato, até os pais mostrarem para os filhos que é legal comer aqueles. Em relação ao óleo, vou perguntar um pouquinho sobre a questão do óleo de soja ou não soja. Certo. Para fritura. Primeiro você deve usar pouca fritura, mas quando faz fritura, tem diferença ou vira tudo a mesma coisa? Vira tudo a mesma coisa. Então isso é importante saber, só ficar fritando com azeite, pelo amor de Deus. Não, né? O azeite tem que ser cru. Lógico. Cru que eu digo assim, agora eu só faço meu arroz no azeite. Faça com qualquer óleo, menos no azeite. Sim. Agora eu só frito meu bife com azeite porque é mais saudável. Não, a temperatura faz o azeite se tornar um óleo comum. Né? Vira tudo igual. Então eu falo assim, já que nós vamos diminuir o óleo do mês, vamos comprar um óleo com sabor mais refinado, né? Podemos comprar o de milho, de canola, de girassol. Então já que é 1 litro, não vai onerar. Enquanto são 8, onera. E o azeite fica para temperar aquele refogado. Na hora de fritar é tudo a mesma coisa. Então tanto faz usar soja, que é mais barato, como outro que é mais caro. Para cozinhar e fritar. E o óleo usado na mesma fritura, ele tem que ser descartado. Tem pessoas que estão reutilizando esse óleo, né? Porque não é barato. Uma lata é barata, mas agora 2, 3, 4, 5, 6, onera.
Então, se a gente conseguir fazer essa redução, a fritura entra no domingo. Faz o que fazia antes com o refrigerante. Pois é. E o refrigerante também no domingo. Tudo no domingo. Domingo virou uma festa. Eu acho que essas dicas são importantes, né? E a gente, com relação ao número de refeições diárias, tem algum... É importante a gente saber que comer de 3 em 3 horas pouco é mais saudável que 2 vezes ao dia, que a maioria faz. Almoça bastante e janta bastante. Então, se a gente conseguir equilibrar aí uma fruta depois de 3, 4 horas que almoçou, de manhã, ao invés de sair em jejum ou só com um cafezinho preto, tomar um copo de leite, meio pãozinho, que seja, é importante. Porque aí não chega com aquela fome, que eu sempre falo, quando a gente está com fome, a gente come o que a gente não gosta, a gente não segura a fome. É uma sensação muito ruim. Então, se a gente conseguir equilibrar essa fome comendo coisas saudáveis, né? Frutas, sucos naturais, fazendo um bom prato de vegetal na hora do almoço, a gente passa o dia melhor. E no final do dia, ao invés de comer aquele super prato, a gente passa a comer menos e a perda de peso acontece. E você vai se sentindo melhor. São pequenas mudanças que fazem a diferença. A gente não vai amanhã amanhecer pessoas totalmente com a visão equilibrada, nossa, então, mas na Páscoa, né? Então, se a gente pensar, é uma dificuldade muito grande em reeducação alimentar, é semelhante a você abandonar uma dependência química. Exatamente. Não tem diferença. Uma pessoa largar o crack é a mesma dificuldade que tem alguém que está acostumado a comer de uma maneira errada. Porque é um prazer. Comer um churrasco todo final de semana. E é um prazer naquele volume, né? É. É a mesma coisa de quem usa, é uma droga a comida, né? Quem está muito triste às vezes come demais, quem está muito alegre come demais. É prazeroso, sentar à mesa com a família é muito prazeroso. Então, já que isso a gente não tira, a gente tem que colocar, porque cada vez está menos, vamos melhorar o que a gente está servindo. Perfeito. A gente agradece bastante, doutora Adriana. Desculpe as confusões de horário. Imagina, não, tá? Só para todo mundo saber, ela veio aqui hoje de manhã para o programa. Depois à noite ela chegou antes das 9, no primeiro bloco, né? Então, tudo bem, faz parte. Enfim, faz parte, mas agora deu tudo certo. E a gente agradece bastante a sua participação. O doutor Edson, mais uma vez, está aqui conosco sempre, né, para estimular todos os debates que surgem. E a gente encerra o nosso programa agradecendo bastante a sua participação e passa a palavra para você. Eu que agradeço. Eu acho que, aos poucos, a população que assiste, a população que recebe informação, ela vai ficando com uma ideiazinha e vai tentando modificar isso ao longo do seu cotidiano. Lembrando que mudanças radicais a gente não consegue um resultado a longo prazo, então são pequenas mudanças diárias e que é importante a gente pensar que tudo que a gente fizer com os nossos filhos de bom, principalmente até os 3 anos, a gente tem um reflexo aí para o resto da vida. Então os trabalhos são diminuídos. Os trabalhos talvez aumentem agora, mas depois eles fiquem menores, né? Então aos poucos a gente vai trazendo mais temas, mais curiosidade. Eu acho que você lembrou muito bem. As mães se preocuparem muito com o futuro dos seus filhos. Sim. Na tenridade, porque se você cuidar bem agora, você vai evitar uma criança depressiva, uma criança que vai sofrer na escola, que não vai ter rendimento, que não vai se formar, que não vai ter profissão, que vai ser uma pessoa que sempre vai ter dificuldade de relacionamento pro resto da vida. Então vamos cuidar disso. É para sempre. É para sempre. Você pode, um erro nesses primeiros anos de vida pode levar a condenar essa criança a ser um adulto infeliz. Sim. Eu acho que não é isso que nenhum pai nem mamãe quer para o seu filho. E é triste. E é triste. Doutor Edson, para as suas considerações. Foi bom, foi proveitoso. Tão bom como um prato de comida. Agora a gente vai comer. E o bom seria se os pais se conscientizassem mais, né? Mas a vida está tão corrida, né? Que tá. Por isso que eu falo sempre aos poucos. Está tão difícil falar que os pais cuidam dos filhos que... Sobra para os avós. Os avós é que tem que ter essa responsabilidade. Os avós acabam estragando mais. Os avós estão tudo cansados. Né? Avô foi feito para estragar, não foi? Lógico. Bom, pessoal, a gente encerra o nosso programa, agradece bastante a atenção de vocês e a gente espera contar com todos a semana que vem
no mesmo horário, das 9 às 10h30, um programa ao vivo, Telescópio.